Olá, meu querido aluno. Mais uma vez aqui é o professor Darlan. Seja bem-vindo à parte 2 da nossa aula de introdução ao estudo da geografia, dentro aqui do módulo 1 de Geografia Geral. Nós estamos analisando aqui a evolução do pensamento geográfico. Na última aula, nós analisamos a antiguidade, a Idade Antiga. Vimos os períodos, vimos os nomes, vimos o quanto que a geografia avançou naquele período ali. E agora, fazendo esse passeio pela história, nós vamos continuar agora, dessa vez, analisando a Idade Média. Darlan, como era o pensamento geográfico na Idade Média? Houve alguma evolução da geografia nesse período? Olha, meu querido aluno, você tem que gravar que na Idade Média não houve grandes avanços, nem para a geografia e nem para a sociedade de uma maneira geral. Aliás, a Idade Média ela é conhecida como a Idade das Trevas. É o período escuro da história. Por quê? Porque com a crise do Império Romano, a Europa se desfacelou, se descentralizou e nós temos aí o surgimento de uma nova sociedade agora pautada no sistema do feudalismo. Então a sociedade ela vivia isolada, fechada, então quase nada evoluiu nesse período. A geografia também não vai ser diferente. Nós não vamos ter quase nada em relação ao avanço do pensamento geográfico. A única exceção aqui na Idade Média é o final da Idade Média. Aqui nós vamos ter uma pequena evolução em razão de que o final da Idade Média é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Aqui nós vamos ter as descobertas do cientista e filósofo Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico fez grandes descobertas a respeito do universo e da Terra. E ele criou a chamada teoria heliocêntrica. Então essa teoria heliocêntrica, que Nicolau Copérnico acreditava que o Sol, na verdade, era que estava no centro do universo, foi uma contestação à teoria que até então era adotada. Lembra que nós falamos na última aula que a teoria que foi adotada, inclusive pela Igreja, foi apoiada pela Igreja, é de que a Terra era o centro do universo. Era a teoria geocêntrica de Ptolomeu. Mas com as descobertas de Copérnico, essa teoria começou a ser questionada e começou a cair por terra. Então, só o que você tem que gravar de Idade Média é praticamente só isso, tá bom? Vamos então agora à Idade Moderna. Olha, a Idade Moderna ela é inaugurada aqui com o processo de expansão marítimo comercial. Olha, aqui no início da Idade Moderna nós vamos ter uma grande evolução do pensamento geográfico e da geografia também se destacando como ciência, como matéria, como disciplina. Por quê? Ela vai ganhar destaque principalmente em razão da utilização dos mapas, das cartas geográficas e das noções de orientação e localização que vão ser fundamentais, vão ser extremamente importantes aqui dentro do processo de navegação e do processo de mercantilismo e expansão marítimo comercial europeia. Olha, aqui nesse período vários nomes vão se destacar. Eu queria chamar a atenção para você ao primeiro nome aqui, que é Pedro Nunes. Pedro Nunes foi um matemático português e geógrafo. Ele, na verdade, ele foi um consultor de cartografia, ele foi um grande consultor. E ele criou uma teoria muito interessante, que às vezes cai em prova de concurso, em prova de vestibular, que é a chamada teoria do arco ou loxodromia. Isso mesmo, meu querido aluno. Se você vê esse nome, não se espante. Loxodromia foi a teoria criada por Pedro Nunes.
esse cartógrafo português, esse consultor de cartografia português, e nessa teoria ele identificava que para a gente localizar ou calcular a menor distância entre dois pontos na face da Terra, basta eu usar as simples noções de geometria. Então Pedro Nunes utilizou a geometria dentro da cartografia e identificou a possibilidade de calcular a menor distância entre dois pontos na face da Terra. Olha, um outro grande destaque aqui no início do século XVI, no período das grandes navegações, foi o holandês Gerard Mercator. Você já deve ter ouvido falar desse nome, Gerard Mercator. Mercator, ele elaborou o mapa mundi com as latitudes e as longitudes padronizadas. Essa criação desse mapa, que ficou depois conhecido como projeção de Mercator, ou mapa mundi de Mercator, que nós vamos estudar lá na frente, lá na cartografia, ele foi fundamental para a evolução da geografia enquanto ciência e para a evolução do pensamento geográfico, pois naquele período quase não existiam muitos mapas, e esse grande geógrafo, esse grande nome aí da geografia holandesa, o Gerard Mercator, acabou desenhando e criando esse mapa padronizado, o que facilitou muito para os navegadores daquela época poder fazer as suas navegações e descobrir as novas terras e o novo continente. Outro nome que eu gostaria de destacar aqui nesse período, agora já no final do século XVIII, nós vamos ter aqui a grande influência de muitos filósofos, isso mesmo. Isso porque a filosofia ela começou a olhar muito mais para o homem em razão do Renascimento, em razão das ideias do Renascimento e do Iluminismo. Nós vamos ter aqui o homem como centro de tudo. Então a filosofia ela começa a valorizar muito mais o homem. Veja, por exemplo, o grande filósofo alemão Immanuel Kant. Kant ele vai resgatar a ideia do papel do espaço como fundamental para a formulação do raciocínio humano. Então, para Kant, a geografia seria inclusive a base da história. Então veja que a geografia tem um grande destaque aqui para esse pensador alemão. Por fim, meu querido aluno, uma outra grande contribuição e um outro grande nome nesse período, sem dúvida nenhuma, e que vai contribuir sobremaneira para a evolução do pensamento geográfico, da geografia enquanto ciência, vai ser o pensador francês Auguste Comte. Auguste Comte, ele foi o fundador, o idealizador da chamada teoria positivista, ou, se você quiser chamar também apenas de positivismo. E também Auguste Comte foi o fundador de uma disciplina que você deve conhecer, chamada de sociologia. Darlan, por que o positivismo foi importante para o pensamento geográfico, para a evolução do pensamento geográfico e para a evolução da geografia enquanto ciência? Meu querido aluno, é que para o positivismo existem leis naturais que regem não somente a natureza, como também o homem e o homem em sociedade. Então Auguste Comte percebeu isso. Tanto é que ele fundou a chamada sociologia, que nada mais é do que um estudo metodológico, científico a respeito da sociedade, do homem em sociedade. Então a geografia, ela também passa a se preocupar com isso. Não só a geografia, quanto outras ciências. Ou seja, a ideia de que existem leis naturais, mas que essas leis naturais não regem apenas os fenômenos físicos, químicos, biológicos, mas rege também
o homem dentro da sociedade e essa sociedade em constante transformação, ou seja, é o espaço geográfico, é o espaço do homem, é o espaço da natureza influenciando a vida do homem e o homem também influenciando a vida da natureza, fazendo essa troca, esse intercâmbio. E isso é possível você compreender cientificamente através de um método, explicar isso tanto objetivamente quanto qualitativamente. Meu querido aluno, espero que você tenha gostado dessa aula. É isso que há de mais importante para você gravar aqui no período da Idade Média e da Idade Moderna. Até a próxima aula!